das providências preliminares. Então, vamos para o terceiro vídeo, direito administrativo. Artigo 264. A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por funcionário, adotará providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o interesse da administração exigir, podendo submeter o caso às práticas autocompositivas ou propor celebração de termo de ajustamento de conduta. Parágrafo único. A autoridade poderá, desde logo, submeter o caso às práticas autocompositivas, especialmente nas situações em que é evidenciada a ocorrência de conflitos interpessoais, objetivando sempre a melhor solução para resguardar o interesse público. Artigo 265. A autoridade realizará apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Parágrafo 1º. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Então, a apuração preliminar é aquela apuração que a autoridade pública ela vai fazer antes dela iniciar uma sindicância ou um processo administrativo. Sindicância seja para aplicar uma pena de suspensão, processo administrativo para aplicar uma pena de demissão. Mas antes de iniciar uma sindicância, essa investigação, esse procedimento administrativo, é possível realizar uma apuração preliminar. E nessa apuração preliminar, a pessoa que está sendo investigada, ela não precisa de apresentar uma defesa, ela não precisa de um advogado, ela não precisa ter acesso aos autos dessa apuração preliminar, porque é apenas uma apuração preliminar, tá? Uma coisa que tem só que notar é que a apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias, isso aqui cai bastante. Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas a definir no tempo necessário para o término dos trabalhos. Parágrafo 3º. A concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou processo administrativo, foi o que eu falei para vocês. Artigo 266. Determinada a instauração de sindicância ou de processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. 1. Afastamento preventivo do servidor, quando recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato sem prejuízo dos vencimentos ou vantagens até 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. 2. Designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até a decisão final do procedimento. 3. Recolhimento de carteira funcional, distintivos, armas e algemas. 4. Proibição do porte de armas. 5. Comparecimento obrigatório periodicamente a ser estabelecida para tomar ciência dos atos de procedimento. Parágrafo 1º. A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar o chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas nesse artigo, bem como sua cessação ou alteração. Parágrafo 2º. O chefe de gabinete poderá a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas nesse artigo. Um detalhe. Nesse inciso 1, o afastamento preventivo do servidor, quando recomendar a moralidade administrativa, o salário dele não é cortado. Ou seja, quando acabar a apuração preliminar que iniciar o procedimento administrativo ou a sindicância, para saber se ele vai ser demitido ou não, você tem a opção de afastar o servidor, né, para ele não atrapalhar as investigações ou ele não ficar induzindo as pessoas a não testemunharem contra ele, mas até então, como ele presumidamente é inocente, o salário dele permanece pago. Então, por mais que esteja implícito aqui, mas isso acontece e eu já vi as bancas cobrarem. Artigo 267. O período de afastamento preventivo computa-se como do efetivo exercício, não sendo descontada a pena de suspensão eventualmente aplicada. Foi o que eu acabei de falar e isso aqui também cai. Das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Artigo 267-A. A autoridade competente para determinar a aplicação de irregularidade e de instauração de sindicância ou processo administrativo e o procurador do Estado responsável por sua condução ficam autorizados
mediante despacho fundamentado, a propor as práticas autocompositivas, a celebração de termo de ajustamento de conduta, bem como a suspensão condicional da sindicância nos termos dessa lei. Artigo 267b. As práticas autocompositivas a serem regulamentadas por decreto serão orientadas pelos princípios da voluntariedade correspondente à reparação do dano, confidencialidade, informalidade, consensualidade e celeridade, observando o seguinte: 1. As sessões serão conduzidas por facilitador de justiça, restaurativa ou mediador devidamente capacitado e realizadas em ambiente adequado que resguarda a privacidade dos participantes e a confidencialidade de suas manifestações. 2. A participação do funcionário será voluntária e eventual recusa não poderá ser considerada em seu desfavor. Parágrafo 1º. São práticas autocompositivas a mediação, conciliação e processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. Parágrafo 2º. Para a aplicação das práticas autocompositivas, é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais sem que isso implique a admissão de culpa em eventual sindicância ou processo administrativo. Parágrafo 3º. O conteúdo das sessões restaurativas é sigiloso, não podendo ser utilizado como prova em processo administrativo ou judicial. Eu daria uma atenção singela aqui, pode ser que caia ou não. Artigo 267-C. A autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade na instauração de sindicância ou processo administrativo e o procurador do Estado responsável por sua condução poderão, em qualquer fase, encaminhar o caso para as práticas autocompositivas mediante despacho fundamentado. Parágrafo 1º. O encaminhamento às práticas autocompositivas poderá ocorrer de forma alternativa ou concorrente à sindicância ou ao processo administrativo. Parágrafo 2º. Se o encaminhamento às práticas autocompositivas se der de forma alternativa ao procedimento disciplinar, o despacho fundamentado a que se refere esse artigo suspenderá o prazo prescricional enquanto realizadas. Artigo 267. O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa competente para determinar a instauração de sindicância ou pelo procurador do Estado responsável por sua condução. Parágrafo 1º. O cumprimento do acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade nos casos em que cumulativamente 1. A conduta do funcionário não gerou prejuízo ao erário ou este foi integralmente reparado. 2. Forem cabíveis em tese nas penas de repreensão, suspensão e multa. Então, acordos só são permitíveis em caso de repreensão, suspensão e multa, tá? Parágrafo 2º. Nos casos em que o cumprimento do acordo restaurativo não enseja a extinção da punibilidade, tal acordo deverá ser considerado pela autoridade competente para mitigação da sanção, objetivando sempre a melhor solução para o serviço público. Parágrafo 3º. A extinção da punibilidade, nos termos do parágrafo 1º desse artigo, será declarada pelo chefe de gabinete, que poderá delegar essa atribuição. Artigo 267-E. O termo de ajustamento de conduta e o instrumento mediante o qual o funcionário assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta, bem como observar os deveres e proibições previstos nas leis e regulamentos que regem suas atividades e reparar o dano, se houver. É o instrumento, li aqui sem o acento. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta poderá ser adotado nos casos de extravio ou dano a bem público que não tenha decorrido de conduta dolosa praticada pelo funcionário e terá como requisito obrigatório integrar o ressarcimento do prejuízo. Termo de ajustamento de conduta. 267-F. A celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser proposta pela autoridade competente para a instauração da apuração preliminar quando atendidos os seguintes requisitos relativos ao funcionário interessado. 1. Não ter agido com dolo ou má-fé. 2. Ter mais de 5 anos de efetivo exercício no cargo ou função. 3. Não ter sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. 4. Não ter sindicância ou processo disciplinar em curso. 5. Não ter celebrado termo de ajustamento de conduta nos últimos 3 anos. Isso aqui pode ser que caia, tá? Pessoal, termo de ajustamento de conduta é tipo um termo de ele reconhecendo que errou, e aí nesse termo vai especificar quais as punições dele, a forma como ele vai ressarcir o dano,
a administração, e esse termo ele pode ou não substituir a penalidade de suspensão ou de repreensão, entendeu? E aí, dependendo de como esse termo ele vai ser lançado pelo chefe de gabinete ou pelo procurador, que nós estamos lendo aqui, ele pode substituir a sanção, ele pode mitigar a penalidade. Por exemplo, o cara cometeu uma sanção, uma infração que viria a 90 dias de suspensão, mas com esse termo de ajustamento de conduta e a reparação do dano dele, não foi mitigado para 20 dias de suspensão, e por aí vai, entendeu? Parágrafo único. Exclusivamente para os fins do disposto no caput desse artigo, o termo de ajustamento de conduta será registrado nos assentos funcionais do funcionário. Artigo 267-G. O termo de ajustamento de conduta será homologado pelo chefe de gabinete mediante prévia manifestação consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado acerca dos termos e condições estabelecidos. Parágrafo único. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista nesse artigo. 267-H. A proposta de celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser feita de ofício a pedido do funcionário interessado. Isso aqui pode ser que caia. Tanto a administração pode oferecer, quanto quem está sendo processado lá, sendo investigado, pode solicitar esse termo de ajustamento de conduta. Parágrafo único. O pedido de celebração do termo de ajustamento de conduta feito pelo funcionário interessado poderá ser indeferido com base em juízo de admissibilidade que conclua pelo não cabimento da medida em relação à irregularidade a ser apurada. Ou seja, se o cara estiver apurando uma infração que ele cometeu tipo demissão, que seria passível com demissão, então já não cabe um termo de ajustamento de conduta, né? 267I. Termo de ajustamento de conduta deverá conter a qualificação do funcionário, a descrição precisa do fato a que se refere, as obrigações assumidas, o prazo e a forma de cumprimento das obrigações, a forma de fiscalização das obrigações assumidas. Parágrafo único. O prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser inferior a 1 ano, nem poderá ser superior a 2. 267. O cumprimento das condições do termo de ajustamento de conduta implicará a extinção da punibilidade que será declarada pelo chefe de gabinete. Parágrafo único. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista nesse artigo. 267L. No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta ou cometimento de nova falta funcional durante o prazo de cumprimento do ajuste, a autoridade encarregada da fiscalização providenciará, se necessário, a conclusão da apuração preliminar e submeterá a autoridade competente para deliberação. 267M. Não corre prescrição durante o prazo fixado para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Opa, isso aqui pode marcar. Artigo 267N. Após a edição da portaria de instauração da sindicância, o procurador do Estado que a presidir poderá propor sua suspensão pelo prazo de 1 a 2 anos, desde que o funcionário tenha mais de 5 anos de exercício no cargo ou função e não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. Então, instaurou sindicância, e sindicância só serve para pena de suspensão. O procurador ele pode propor uma suspensão pelo prazo de 1 a 2 anos, desde que o funcionário tenha mais de 5 anos de exercício no cargo ou função e não registre punição. Isso aqui é importante, pode cair. O procurador do Estado especificará as condições da suspensão, em especial a apresentação de relatórios trimestrais de atividade e frequência regular sem faltas injustificadas. Parágrafo 2º. A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta disciplinar ou descumprir as condições estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo, prosseguindo, nesses casos, o procedimento disciplinar cabível. Parágrafo 3º. Expirando o prazo de suspensão e tendo sido cumpridas suas condições, o procurador do Estado encaminhará os autos à Secretaria de Estado ou autarquia para a declaração da extinção da punibilidade, expirando o prazo de suspensão e tendo sido cumprido. Então, ele propõe aquela suspensão da sindicância para não punir a pessoa, e se ela fizer tudo certinho durante esse prazo, ela já não é mais condenada pela pena de suspensão, tá? É o que está dizendo aqui. Parágrafo 4º. Não será concedido novo benefício durante o dobro do prazo da anterior suspensão, contada a declaração de extinção da punibilidade, na forma do parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 5º. Durante o período da suspensão não correrá prazo prescricional, ficando vedado ao beneficiário ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Pode ser que caia também. Artigo 267-O. Alternativamente, a suspensão condicional da sindicância, prevista no artigo 267-N dessa lei,
A sindicância também poderá ser suspensa caso os envolvidos voluntariamente concordem com o caminhamento para as práticas autocompositivas. Parágrafo único. A sindicância ficará suspensa até o cumprimento do acordo restaurativo decorrente das práticas autocompositivas, respeitando o prazo máximo de 2 anos. 267. As secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado e as autarquias poderão estabelecer condições para a suspensão da sindicância, observada as especificidades de sua estrutura e sua atividade. Interromper aqui e depois nós vamos começar do procedimento disciplinar no próximo vídeo. Até a próxima.